Siga esses passos e reduza o seu tempo no ensaio newborn. A gente vai entrar diretamente nesse assunto e explicar o que significa essa oportunidade, né? Seguir passos é como se fosse seguir o GPS. Na fotografia newborn, a gente tem várias alternativas e caminhadas para que a gente chegue no mesmo lugar. Que lugar é esse? A gente quer finalizar um ensaio. Então, eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Eu tenho várias rotas que eu posso seguir para chegar. Mas algumas dessas rotas levam mais tempo que outras. E a gente que eu digo, eu e a Dani, a gente está aqui para encurtar o seu caminho, para encurtar o tempo que você leva para chegar, para executar essas ações. Porque no começo, os nossos ensaios demoravam muito tempo. Chegavam a demorar 5, 6 horas. E a gente não sabia o que fazer para diminuir esse tempo. E mesmo assim era sofrido para entregar a quantidade de fotos que o cliente tinha contratado. Então, o cliente saía desgastado do ensaio, que demorava muito tempo, a gente saía desgastada do ensaio, a gente não ficava satisfeita com o resultado e não sabia como diminuir esse tempo, o que fazer para melhorar isso. Então, a partir do momento que a gente começou a ter mais conhecimento, dominar várias coisas, o nosso tempo foi diminuindo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês hoje. A gente vai mostrar como fazer isso, como isso é possível. Uma coisa que você precisa compreender é que quando a gente fala de redução de tempo, o que a gente não está falando aqui não é sobre ter pressa. A pressa nem sempre faz a gente chegar mais rápido. Nem sempre, tá? Então não é sobre ter pressa, é sobre fazer certo no tempo que você precisa. Se tiver que levar 3 horas para fazer um ensaio, por que eu tô falando se tiver que levar 3 horas? Hoje, para mim, 3 horas é o dobro do que eu costumo levar. 3 horas para mim é bastante. Mas se eu tiver que levar 3 horas, eu vou levar 3 horas. Tá tudo bem? O que eu não posso é colocar também na minha cabeça que eu preciso chegar em... Vou citar um exemplo aqui. Vou para Balneário Camboriú. De Curitiba a Balneário Camboriú são 3 horas para chegar. 3 horas considerando que eu tô indo acima da velocidade estabelecida na estrada. Normalmente, assim. Só vou dar uma freada quando tiver o radar. Eu não posso brigar com o GPS se o GPS está me dizendo que eu vou levar 3 horas para chegar e ali eu tô saindo às 9 horas da manhã, o GPS está dizendo que eu vou chegar meio-dia. Porque ele já sabe, porque a estrada é a mesma, eu não vou desviar, não vou fazer nada. Agora, eu não posso brigar com o GPS tentando acelerar mais o meu carro só para chegar antes, porque eu estou disputando ali com o GPS, que o GPS está me dizendo, você vai chegar meio-dia. Aí eu estou desafiada, estou me sentindo desafiada pelo GPS, eu falo assim, seu filho da mãe, meio-dia não, eu quero chegar 11h45. De que forma eu vou ter que brigar com o GPS para estar lá antes? Eu vou ter que correr muito mais. E aí eu corro riscos. Quando eu corro muito mais, os riscos de acontecer um acidente, de acontecer qualquer coisa na estrada são muito maiores. Então, a minha pressa pode me levar a demorar muito mais para chegar. Pode acontecer alguma coisa. E ainda tem coisas que fogem do meu controle. Que coisas são essas? Se tiver obra, se tiver algum acidente na estrada que tenha um engarrafamento de 20, 30 minutos, eu não tenho como fazer desvio no meio de uma BR, no meio de uma serra, por exemplo. Não tem. Então, o que eu tô querendo dizer? Existem formas da gente diminuir o nosso tempo? Sim. Mas dependendo do que eu tô fazendo, não há como fazer isso. Então, se você tem um padrão e tem uma rota, não é para você ter pressa e brigar com o GPS e se desafiar a fazer isso. E se porventura acontecer por alguma razão de você levar mais tempo, também não é para se sentir frustrado com isso. Só é para você entender, eu levei o tempo que eu deveria ter levado para chegar onde eu precisava chegar, ok? Então, fazer o que tem que ser feito e no tempo que precisa ser feito. Quando a gente fala de redução de tempo, por exemplo, por que economizar tempo é uma oportunidade? Eu encontro uma oportunidade na minha otimização de tempo e veja bem, hoje estamos falando sobre reduzir tempo no ensaio, mas existe a possibilidade de eu reduzir o tempo em todos os processos. Eu posso reduzir o tempo na pré-sessão,
durante o ensaio, que é o que a gente está falando agora, na pós-sessão e em tudo que eu faço, na edição de imagem, em tudo que eu faço, eu posso colocar ali essa oportunidade de reduzir meu tempo. Porque quando a gente consegue reduzir tempo em todos os processos, o que acontece? Você tem a oportunidade de atender mais clientes, você tem a oportunidade de estudar ou de fazer qualquer outra coisa que você não consegue, porque no dia a dia você fica tão atarefado com todas as coisas, que aí você pensa, ai meu Deus, eu só trabalho e não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para minha família, para o meu filho, para estudar, comprei um curso, não consigo estudar, sabe, daí falta tempo para as coisas, ou você entra tão no automático que você não consegue prestar atenção no que você está fazendo, não consegue melhorar esses processos, porque você não tem tempo para isso, né? Você entrou num piloto automático. E a partir do momento que você começa a ter mais conhecimento, começa a pensar a respeito, refletir a respeito de cada processo do ensaio, antes do ensaio, pré-ensaio, durante o ensaio, o pós, até na edição de imagem, se você começa a pensar, analisar os processos e ver a forma, o que você deve fazer para economizar tempo, você começa a otimizar a sua vida, você começa a melhorar, ter mais qualidade de vida, e você tem mais tempo para tudo. Tudo aquilo que te leva a economizar tempo também te leva, então, à possibilidade de ser mais produtivo, de ser mais rentável, de aumentar o seu lucro. Ou seja, um exemplo, dentro do treinamento Newborn, a gente disponibilizou várias aulas de bônus. Que aulas de bônus são essas? Aulas bônus são aulas que não necessariamente estão na grade curricular do curso. Porque a gente fala sobre técnica, a gente fala tudo sobre o bebê, fala tudo sobre o ensaio newborn, tudo que você precisa saber, tem sessões na prática com o bebê de verdade. E aí, fora dessa grade curricular, que é o treinamento newborn, a gente tem toda a parte de empreendedorismo, de vendas, de marketing, inclusive de planejamento financeiro. E dentro do planejamento financeiro, a gente traz uma convidada, que é a Amanda, é uma expert no assunto, que ela vem de uma família já que é toda da área do financeiro, e ela fez uma consultoria financeira para o nosso estúdio em 2016 para 2017, 17, né? Não, 2017. 2017, isso mesmo. Que foi um período bem ruim para a gente mesmo financeiramente, e a gente quis botar ordem na casa, então a gente contratou uma pessoa para isso. E ao longo desse processo, conforme a gente foi descobrindo as coisas, eu falei para ela, Amanda, eu preciso que as pessoas tenham acesso a isso tudo que a gente teve. Os fotógrafos, principalmente, porque o fotógrafo não sabe lidar com essa gestão mesmo, né? E que é tão importante no estúdio. Tem coisa que a gente não leva em consideração. E às vezes parece bobo, mas isso pode te quebrar. E aí a Amanda trouxe alguns conceitos aqui, e não se assustem quando a gente fala de planejamento financeiro, porque é uma coisa simples. E além disso, ela explica numa planilha em que você vai colocando ali tudo que você faz no seu estúdio, o tempo que você leva para fazer as coisas, você consegue lá ter um resultado, se o que você cobra na sua sessão te dá lucro ou se te dá prejuízo. Se te dá lucro, ok, ainda dá para melhorar esse lucro. Se te dá prejuízo, a gente também te ajuda a não ter esse prejuízo. E muitas vezes você não precisa mexer no preço para isso, no preço que você vende. Tem gente que não quer mexer. Você precisa reduzir tempo no processo que você faz. E isso a gente ensina muito no curso. Só com isso você já consegue ter mais lucro. Então, olha o poder da otimização do seu tempo. Pode fazer com que você perca ou ganhe mais dinheiro. Além disso, nessa questão da produtividade que eu falei, tem a questão da qualidade de vida. O que é essa questão? Eu ganho tempo. O que eu faço com o meu tempo? Eu posso escolher. Você pode escolher trabalhar mais, você pode escolher ter mais um ensaio no dia, porque você vai ter tempo para isso. Você pode escolher ficar com a sua família, como a Dani falou. É uma escolha. Se você quiser usar isso para estudar e conseguir adquirir mais coisas, é uma escolha. Você pode escolher o que você vai fazer com o seu tempo livre. E isso é uma questão que a gente fala, que o tempo é algo que depois que você usa, se você usou mal, ele não volta. Não dá para você recuperar, né? E aí tem uma das coisas que eu mais ouço quando a gente fala de redução de tempo, por exemplo, sabe, mas eu não consigo fazer uma sessão em menos de 3 horas ou em menos de 4 horas, não adianta, eu já tentei e não vai, eu não consigo. E é muito comum as pessoas acharem que não conseguem. E tem vários alunos do treinamento Newborn que conseguem reduzir em até 50% do seu tempo já no primeiro ensaio. É um número
que a gente tem provas disso, muitas provas, quase 100% dos alunos, Parece mágico, assim, tipo, ai, mas como assim? Tipo, eu assisti umas aulas e eu já consegui reduzir o tempo de ensaio. Como isso é possível? Qual é o segredo? Onde está ali o insight ali, a coisinha que você faz que vira chave, cai a ficha e isso funciona? É uma coisa que hoje em dia tá muito, a gente ouve, né, de um modo generalizado, vamos dizer assim, que é o mindset. É você mudar mesmo uma coisa na A sua cabeça. forma de pensar, a sua mentalidade, porque às vezes você tá ali, faz as mesmas coisas sempre e espera um resultado diferente, né? Ah, eu quero diminuir o tempo de ensaio, mas todo ensaio você faz da mesma forma. Então, se você muda a sua forma de pensar, se você adquire conhecimento, se você busca isso de uma maneira mais consciente, você já consegue reduzir, porque é uma coisinha que faz a sua vida mudar. E agora, então, eu vou colocar aqui para vocês 6 passos que vocês podem começar a desenvolver a partir de agora, a partir de hoje, a partir do próximo ensaio. Você pode executar imediatamente e que isso já vai te ajudar a otimizar o seu tempo na sessão, tá? Então, vamos começar aqui, ó. O primeiro passo, óbvio que você já sabe, é bem provável que você já saiba, mas a gente vai falar mais sobre isso, que é o planejamento do ensaio. Planejar o ensaio mesmo. Às vezes isso passa batido, porque quando a gente chega numa fase da nossa vida, isso não é para você que está começando, isso que eu vou falar agora. É para as outras pessoas que já estão há mais tempo. Chegou numa fase da vida, do trabalho, que você está acostumado com aquilo que você faz. O que acontece quando a gente está acostumado com aquilo que a gente faz? A gente começa a deixar de planejar. A gente começa a fazer no automático. Não é só no automático, porque se fosse só no automático, funcionaria. Porque você está indo no automático, teoricamente, você está fazendo algo que você planejava. Teoricamente. Na sua cabeça, você está indo no automático, só que na realidade você não está. E aí você começa a se perder no processo. É muito fácil se perder no processo quando não tem planejamento. Mesmo que você ache que já sabe o que está fazendo. Só que às vezes você esquece que um bebê é diferente do outro. Por essa razão, por mais que você saiba, o bebê veio diferente, se você não tem planejamento do que você pode fazer e das circunstâncias que você pode encontrar, já é um tiro no pé. Você pode se perder em algum processo. E 5 minutos aqui, 5 minutos ali, você somando cada 5 minutos que você perde com alguma coisa que poderia estar planejado, numa soma pode dar 30 minutos, pode dar 20 minutos. Ah, mas e se eu planejar, eu planejo a sessão, falo, vou levar 3 produções, uma de puff e 2 de chão. Primeiro eu vou fazer todas as poses no puff, daí depois eu vou fazer de bracinho no prop, e depois eu vou fazer ele de barriguinha para cima. Daí você planejou isso. E se o bebê tá agitado, e daí mudou todo o seu planejamento, o que vocês fazem? O plano B também tem que estar planejado, o imprevisto precisa estar planejado também. Então, assim, o planejamento do ensaio é o quê? Não é algo que seja indiscutível ou que não possa ser alterado. Mas se ele está planejado, você sabe como ele pode ser alterado e por quê. Vou dar um exemplo. Eu planejo todos os meus ensaios. Como é que eu planejo? Eu chego aqui no meu estúdio, eu já sei o que vai estar no puff. Não tem erro ali no puff, né? Eu já sei o que vai estar no puff e vou arrumar minha manta. Beleza, tá arrumadinho. O que eu vou fazer de chão? Eu dependo do bebê. Eu vou esperar o bebê chegar para decidir? Não. Planejamento é o quê? Tá, eu escolhi essa cor aqui, minha outra produção vai ser azul. O que eu posso fazer de azul? Se o bebê tiver ok e eu quiser fazer a pose de bracinho, qual vai ser o próprio que eu vou usar? Se ele tiver bonzinho, tranquilo, vou fazer tal coisa. Então, se ele tiver ok, bonzinho, vou fazer a pose de bracinho. É isso que eu planejei. Quero fazer a pose de bracinho nesse próprio aqui. Beleza, eu já sei que é esse. Mas, e se ele não deixar? Esse mesmo prop, eu tenho a possibilidade de fazer ele enroladinho, de barriguinha para cima. Ou então, eu tenho um outro prop que eu quero usar, que não é nenhum caso nem o outro, só que eu preciso que o bebê esteja muito relaxado. Mas eu quero usar ele, se rolar vai ser ele. Então, eu tenho 3 opções já aqui. E as 3 vão usar a mesma produção. Então, veja, não importa como o bebê vai estar. Já está planejado. O que acontecia muito é,
Ah, eu tenho esse prop, esse baldinho, chegou novo, tô louca para usar essa produção nova, só sei usar dessa forma, pose de bracinho. Aí chegava na hora, o bebê não permitia, falava, ai, mas eu quero tanto usar, eu vou insistir mesmo assim, vou pôr o bebê, aí demora horas ali tentando posicionar, não adianta, você tenta insistir, o bebê não fica, sabe? Você já tinha percebido que não ia ficar, mas você tá usando ali de teimosia porque queria usar aquele prop novo. Ou porque não pensou em outra alternativa. Se você tem conhecimento, você consegue analisar aquele bebê, perceber que ele não vai ficar naquela pose e pensar, bom, esse próprio aqui baldinho, porque antes a gente achava que um próprio assim de baldinho só dava para pôr o bebê de bracinho e só dava para fazer essa pose. Hoje, como a gente tem mais conhecimento, a gente já sabe, bom, esse prop eu também posso usar com o bebê enroladinho de barriga para cima, enroladinho no wrap, eu posso usar ele na pose de passarinho, enroladinho de frente, se ele estiver bonzinho. Eu tenho outras formas de usar o mesmo prop, se o bebê está tranquilo ou se ele está agitado. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu não fico perdendo tempo insistindo ali com o bebê na pose, fazendo ele se esgoelar ali, estressando o bebê ou deixando os pais ansiosos. A gente já tem uma alternativa, pensa, bom, não vai rolar fazer essa pose aqui de bracinho, então vamos para outra alternativa. E assim a gente vai fazendo o nosso fluxo, né, o fluxo do ensaio fluir. A gente não fica perdendo tempo. Não fica perdendo tempo com coisas pequenas, não fica ali insistindo em coisas que não vão dar certo. A gente agiliza o processo. A cada pose que a gente faz no ensaio, cada posicionamento, a gente já vai pensando no próximo. Por exemplo, a gente está ali no puff fazendo a pose do koala. A gente já está analisando como é que tá o bebê. Ah, foi fácil ou foi difícil pôr ele na pose? E aí, qual é a próxima pose? Cada próximo passo a gente já está pensando para fazer, para ter a melhor alternativa, para escolher a melhor alternativa, para economizar tempo, para ser mais fluido para nós e ser mais agradável também para o bebê e para os pais. E aí o passo número 2 aqui. Olha, a gente falou de planejamento, e no planejamento tem várias coisas que eu vou citar aqui posteriormente também, que faz parte do planejamento, mas que a gente pode ir além. Arrumar o puff e arrumar os props. Eu já disse que no planejamento eu venho, deixo o puff arrumado. Ele tá arrumado antes do bebê chegar, não vou arrumar na hora, não vou esperar os pais chegar e perguntar, e aí, que cor você quer? Não, já tá isso tudo planejado antes também. E aí os props, como é que eu deixo? Ah, Bel, mas você deixa arrumado e se não der? Não, eu deixo pensado. Eu já sei quais são as minhas opções. E, inclusive, se eu for usar mais de um prop, eu também já sei, porque se eu tenho 3 opções aqui, uma delas me permite fazer bracinho e barriguinha para cima. A outra, o bebê teria que estar mais tranquilo. E um outro eu posso usar só de enroladinho, assim, no wrap, por exemplo. Tá ali pensado. Eu vou deixar pronto já? Não. Por quê? Porque depende. Imagina que eu deixo um pronto, todo forrado, e não é aquele que eu vou usar. Aí eu tenho que mudar a forração. E aí se vai de bracinho, ou se vai de barriguinha para baixo, ou se vai de barriguinha para cima, pode mudar a forração. E aí eu tenho a outra opção. Então, depende do tamanho do bebê, do tamanho do próprio, da largura, a forração vai mudar. Então, eu vou perder tempo igual se eu deixar tudo montado. Pode ser que eu tenha que mudar. Então, eu deixo certinho, eu já sei qual é o posicionador que eu vou usar e algumas opções de mantinha para colocar no fundo. Deixo separado. O prop não, o prop continua na prateleira. Ele não fica arrumado antes. Eu arrumo na hora. Mas e se eu for na casa do cliente? As coisas ficam guardadinhas. Por exemplo, quando a gente vai na casa do cliente, a gente deixa as produções separadas. Ah, se eu for fazer isso aqui no prop, eu vou usar esse forro, eu vou usar essa mantinha, eu vou usar esse layer, esse wrap. Já deixo ali um kit pronto. E eu só vou tirar ele se eu for usar, na hora de usar. O prop tá ali guardadinho. Pô, eu só vou montar essas coisas, vou pensando, opa, agora vai ser a hora de usar, eu já monto e na minha cabeça eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Porque às vezes se você deixa todas as produções montadas e não vai dar certo aquele prop lá, aquela produção que você montou, a mãe vai falar, ai, mas aquele ali era tão bonito, não deu pra usar, ai, que pena. E o cliente pode ficar frustrado, sendo que você poderia ter evitado isso. Pensando nisso, a gente tem o terceiro passo, que é a organização. Basicamente, entrou no planejamento. A organização não é só você se organizar no planejamento. Planejar é uma coisa, organizar é outra. O plano é você saber o que você vai fazer em cada fase da sua sessão. A organização é você deixar tudo tão fácil que vai fazer com que você não perca mais tempo do que o que você precisa ter ali no momento.
Por exemplo, eu organizo as minhas headbands de tal forma que está fácil para eu ver. Se eu tivesse que colocar todas no mesmo pote, sem nenhuma divisória, de qualquer jeito, só o fato de eu ter que ficar fuçando ali para procurar qual eu quero, onde tá, já me faz perder tempo. Você não precisa ter um armário desse jeito aqui, ó. Mas vocês podem ver que tá de um jeito que eu consigo visualizar as cores que eu tenho. Antes de eu ter um armário como esse, as minhas mantas ficavam dobradas, empilhadinhas, uma em cima da outra, mas também era organizado por cor. E eu também separava até por textura, cor e textura. Por quê? Porque tem momentos em que eu quero uma textura mais lisa, tem momento em que eu quero uma manta com muita textura. Isso influencia no quê? Influencia nos acessórios que eu vou usar com o bebê. Porque eu não gosto de uma coisa com muita textura aqui, mais outra coisa com muita textura e outra coisa com muita textura. A menos que você saiba usar muito bem a textura. Eu gosto de misturar texturas, mas não é sempre que eu tô afim de fazer isso. Então, tem horas que eu quero a textura, porque daí eu quero uma coisa mais clean, só com a textura, que ela chame um pouco mais de atenção. E tem horas que eu prefiro mais lisa e jogando mais acessórios. Como é que eu vou ver isso? Se as minhas mantas estão todas misturadas, bagunçadas, independente da cor, isso dificulta um pouco o meu processo, minha organização mental. Porque eu tenho um azul aqui, aí eu tenho uma azul lá embaixo, daí eu tenho outra azul. Lembra que eu queria usar azul, né? Só que a azul que tá aqui embaixo, ela é um pouco mais lilás. E a azul que tá aqui em cima é mais bebê. Mas eu não tô conseguindo comparar as duas ainda, para saber qual que vai ser melhor com os acessórios que eu quero usar. E isso impacta. Se é um azul que tá indo pro lilás ou se é um azul que tá indo pro lado do verde. Porque aí impacta na minha escolha, impacta no meu tom complementar, em todas as possibilidades que eu quero usar de produção. Se elas estão juntas, eu já consigo entender e compreender aqui, ó. Tá junto. Nossa, é esse tom aqui que eu quero agora. Que esse aqui não é, esse aqui não é. Tá mais fácil de visualizar aqui do que tudo misturado. Vai ser mais rápido. Isso é organização. E independe do espaço que você tem, gente. Mesmo que você guarde isso em potes organizadores. Guarde de um jeito que você consiga visualizar. Vou até pegar um pote organizador aqui que eu guardo layer curly. Quer ver? E outra coisa também, mesmo que você atenda na casa do cliente, quando você leva as produções, já leva o kit pronto. Ah, eu vou usar essa manta aqui no puff, com essa manta base por baixo, com isso, e o bebê vai estar usando esse gorrinho, ou esse wrap, ou essa outra coisinha. Já deixa tipo um kit pronto. Porque daí na hora que você chega na casa do cliente, você pega esse kit e já vai usar. Você não fica revirando e procurando, esse é com esse é com esse, e fica ali perdendo tempo. Ó, só para ver de forma... Só para não dizer que é só em gaveta, né, que tá tudo organizado, também tem o pote. Então, esse aqui é o pote dos azuis. Tá aqui, tá fácil de eu ver, ó. Que azul que eu quero agora? Tem um azul que parece lilás aqui no meio do bolo, ó, mas não é. Então aqui eu consigo ver exatamente, porque tá um do lado do outro. Ou então, eu tenho o potinho dos rosas e do lilás. Tá fácil de eu ver, ó. Que esse aqui é bem rosinha, esse é bem lilás e esse tá no meio dos dois, ó. Então fica mais fácil de eu compreender, se eu tenho como visualizar. Então, mesmo que você não tenha uma gaveta ou uma prateleira que você possa organizar tudo, põe em potinho transparentinho, às vezes é mais fácil, ó, você não precisa pegar o pote, eles ficam empilhados um em cima do outro, eu consigo ver as cores que tem ali. Então facilita a sua vida a organização, te ajuda a economizar tempo. Eu não vou pegar o pote errado e ficar abrindo, não é esse, eu vou pegar outro, não é esse. Não, tá empilhado de um jeito que eu vou conseguir visualizar. São pequenas coisas organizacionais que você pode pensar no seu dia a dia. Outra coisa, eu deixo tudo que é mais fácil o que eu uso mais. O que eu uso mais? Wrap é uma coisa que eu uso sempre. Na minha gaveta, os wraps também estão organizados por cores. A única coisa que eu sinto falta hoje, e que talvez a Dani concorde comigo, é que eu tenho... não sei dizer quantas gavetas eu tenho, mas deve ter umas 10 ou 12 gavetas aqui embaixo. E os wraps organizados por cores, tem horas que eu erro a gaveta, tá? Isso vai me custar 3, 4 segundos a mais. Mas uma coisa que agora eu sinto falta é de colocar uma etiquetinha. Por exemplo, aqui estão os azuis. Aqui tá o rosa, aqui tá o cinza, aqui tá o branco. Só para ser certeira. Eu sei que se eu for errado azul, não, eu quero verde. Tá aqui do lado. Então, isso eu sinto falta. Basicamente, eu decorei onde elas estão, mas sinto falta de uma pequeno detalhe na organização. Às vezes você pode fazer isso no pote, se você não tiver um pote transparente que dá pra ver.
coloca uma etiquetinha. Ah, não tem dinheiro para comprar aquele negócio de etiqueta? Põe uma fita crepe e escreve com uma canetinha na fita crepe. Tá tudo bem também. Aí depois, quarto passo, a iluminação. Que iluminação você usa? Ela tá pronta? Você já testou? Toda vez que eu vou fazer uma sessão, antes do bebê chegar, meu puff tá pronto. Mesmo que eu use o mesmo flash todos os dias, da mesma potência e a mesma configuração da minha câmera, alguma coisa pode variar. Pode ser talvez a luz do dia que tá entrando aqui dentro do estúdio, pode ser alguma lâmpada que estava acesa e eu não percebi na hora, se isso faz diferença ou não. Então, o que eu sempre faço? Eu pego um ursinho de pelúcia, ursinho que eu costumo fotografar o bebê, coloco em cima do puff e faço um teste. Me agradou? Tá ok. Ah, nossa, que estranho, essa manta azul tá meio verde na foto. Vai que, por alguma razão, eu mexi no meu Kelvin antes e esqueci. No balanço de branco ali, você desconfigurou, e daí você tá fotografando, aí você percebe lá na metade do ensaio e fala, nossa, tá tão estranha essas cores, eu não tinha prestado atenção antes, o bebê tá com uma cor estranha. Ou porque por alguma... você não pensou, você não testou isso antes. Ou por alguma razão, por exemplo, quando eu uso lente macro, pode ser que eu aumente a potência do meu flash. Vamos supor que eu fiz um ensaio antes de ontem e usei a macro por último. E não mudei depois a potência do flash. Fui embora, voltei. A configuração da minha câmera, ela tá diferente, mas eu troquei a câmera, eu troquei a lente, a configuração eu reajustei, e aí o bebê começou com um sorriso e estourou pra caramba. Imagina, para eu recuperar uma foto estourada, se eu usei a lente macro e aumentei muito a minha potência, vai estourar total. Você vai perder mais tempo na pós-produção, editando as fotos, do que se você tivesse prestado atenção na hora e ajustado isso. Você, tanto o seu balanço de branco, quanto a potência, quanto o tipo de iluminação, se você vê isso antes, você perde menos tempo depois. É a mesma coisa, por exemplo, que uma manta. Se você não deixou essa manta bem esticadinha na hora do ensaio, ela ficou toda amassada, na hora da pós-produção, você vai perder muito tempo tentando ajustar essa manta. Então, são detalhes que, se você cuida durante a sessão, você evita trabalho depois, né? Você evita perder muito tempo depois. Pergunta da Karine aqui. Meninas, o que vocês acham do Lula Vibe? Acha que ajuda a acalmar o bebê e diminuir o tempo de ensaio? Para quem não sabe, Lula Vibe é isso aqui. E ele vibra. Você liga... Ele dá uma vibradinha. Eu uso o Lula Vibe, não uso em todos os ensaios, e não, ele não ajuda a diminuir o tempo de ensaio, tá? O que o Lula Vibe faz? Ele é uma pequena plataforma vibratória, com uma vibração suave, que pode ajudar a manter o bebê relaxado. Acalmar o bebê. Existe, Mas... não acalma, eu acho que ele ajuda a relaxar. É. Que é diferente, imagina um bebê agitado, o Lula Vibe não vai fazer esse bebê parar de se agitar. Mas quando você consegue acalmar o bebê, o Lula ele pode ajudar o bebê que já se tranquilizou a relaxar mais, relaxar. Tirar a tensão muscular que ele tá. O Lula Vibe ele contribui muito para isso. Ou se você não tem um Lula Vibe, você pode fazer a vibração mesmo no colo, dar uma vibradinha no bebê. Que é o que a gente faz o tempo Que é o que a gente faz. Muitas vezes eu tenho preguiça ali de pegar o Lula Vibe, eu fico vibrando com a mão o bebê. Então, o Lula Vibe não vai te ajudar se você não souber acalmar o bebê, se você não souber como lidar com o bebê agitado. Porque a função dele é simplesmente fazer o bebê relaxar a musculatura com a vibração. Mas se ele tá agitado, não vai adiantar relaxar a musculatura. Na verdade, a função do Lula Vibe é vibrar. É vibrar. Simples assim. Se você não souber o que fazer com a vibração que ele traz... Como acalmar? Não vai resolver, tá? Mas eu te garanto que reduzir seu tempo de ensaio, ele não vai. O que reduz seu tempo de ensaio é o que você vai fazer, e até mesmo em que momento você vai usar o Lula Vibe, ele pode te ajudar nisso, mas não a reduzir tempo de ensaio, tá? Eu uso, como eu falei, não uso em todos os ensaios, nem em todos os bebês, por quê? Não uso o tempo todo, eu quis dizer, nem em todos os bebês. Por quê? Porque tem bebê que eu vejo que não há nem a menor necessidade. Agora, tem bebês que eu testo. O bebê que tá muito agitado, que tá muito tenso, quando ele acalma no meu colo, eu testo o Lula Vibe para ver se o Lula Vibe ajuda esse bebê a relaxar a tensão que ele tá, assim, sabe? Tensão, contração. Então, às vezes, isso ajuda nesse caso. Uma outra pergunta é sobre o cartão cinza. Tem gente que usa cartão cinza, né, para ajustar o balanço de branco. Ajuda? Ajuda. Mas o ideal é você saber trabalhar com o balanço de branco, você saber dominar o seu equipamento. O cartão cinza ele é usado normalmente quando você fotografa um produto e precisa de muita fidelidade de cor. A gente na fotografia newborn não precisa de fidelidade de cor, até porque
na hora que a gente vai editar as imagens, a gente joga um filtro, que às vezes muda um pouco a cor da foto, mas a gente faz muda isso... a cor da manta, por exemplo, do mas é produto porque a que tá gente usando. quer isso como um efeito, como um estilo. Então, se você sabe dominar o seu equipamento, você entende balanço de branco, ou você fotografa talvez usando a luz do dia, o daylight, ou um outro setup personalizado, ou se você fotografa usando Kelvin, o ideal é que você entenda como ajustar o seu balanço de branco na hora que você vai fotografar, de acordo com a iluminação que você está usando, se é para flash, se é uma luz contínua, se é uma luz de LED, se é luz natural. Então, o ideal é dominar o que você está fazendo, porque aí você vai chegar no resultado que você quer. Eu usaria cartão cinza se fosse fazer foto de produto, ou se, por exemplo, você fechou uma parceria com uma loja de roupa de gestante, só uma ocasião aqui, tá, gente? E essa loja quer que você fotografe as roupas dele, mas você tem que entregar uma foto fiel. Senão as pessoas vão... Daí você não vai nem poder jogar um filtro na sua imagem, porque ele pode descaracterizar a cor real do produto. Senão a pessoa vai comprar o produto e recebe e é outra cor, por exemplo, né? Então o cartão cinza funciona bem nesses casos, quando precisa de fidelidade de cor. Não é o caso da fotografia. Não é o nosso caso, então, da fotografia newborn. E fotografia de família também. E mesmo quando a gente fotografa, tanto que quando você compra um produto de um fornecedor, eles até escrevem sempre, fornecedor de props, acessórios, que as cores, elas normalmente não, elas são alteradas na edição de imagem. Ou até quando você vai comprar um fundo, né? Então, fundo muitas de vezes, madeira. Por mais que eles tenham fidelidade de cor, quando você vai olhar no teu celular ou no computador, cada tela pode, uma puxa mais pro verde, outro mais pro magenta, e aí você tá olhando, e por mais que essa cor seja do produto super fiel, que o fornecedor colocou lá no site, a sua tela pode te enganar e pode estar uma cor mais esverdeada, mais azulada, mais magenta, e aí chega o produto e você fala, não é exatamente o que eu vi, né? Mas a tela muitas vezes te engana. Você tem que sempre pensar assim, nem tudo que você faz vai servir para 100% dos casos. Então, se eu pego uma plataforma vibratória, não vai servir para 100% dos casos. Então, é útil para mim? Porque em cada caso eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente. Então, sempre se pergunta isso para comprar alguma coisa nesse sentido, porque às vezes você compra uma coisa que é cara e não vai resolver o fato. As pessoas tendem a acreditar que é um produto milagroso, que não é. Na verdade, tudo na sessão depende 99% de você, de como você usa, do momento que você usa, do porquê você usa, de como você está em relação àquilo que você está fazendo. Senão também não vai resolver, né? Aquilo que a gente acabou de responder sobre o Lula Vibe, por exemplo. Quinto passo para você reduzir seu tempo de ensaio é você dominar ângulos e enquadramentos. Como é que você faz isso? Testando, fazendo a dança da chuva em volta do bebê? Não. Na hora que você vai fotografar o bebê, você tem que ser certeiro. Você já tem que saber o que você está fazendo, Exato. né? Você tem que saber os passos que você vai dar. Mesmo que você faça a dança da chuva, se ela for certeira, tá valendo. Sim, porque no começo, por que nossa sessão demorava tanto? A gente já demorava muito tempo para arrumar a produção, a gente demorava muito tempo para posicionar o bebê. A gente ia fotografar, não sabia quais ângulos e enquadramentos ficavam bons, a gente ficava testando coisa, ficava dando a volta ali no bebê, fazendo 30 cliques e aproveitava 2, 3. E perdia muito, muito tempo nisso. E hoje em dia, não, a gente já sabe, já domina, já tem conhecimento, a Bel vai ali, posiciona o bebê, já sabe quais ângulos fazer, faz ali 3, 4, 5 ângulos e aproveita praticamente todos. Porque a gente começou a analisar assim, se eu fotografo 30, se eu faço 30 fotos e aproveito 4, por que eu não posso fazer só 4? Isso tinha se tornado um padrão, né? É 30 fotos para aproveitar 4 nesse ensaio, 30 fotos para aproveitar 4 no outro, 30 fotos... Então por que eu não vou fazer direto essas 4 fotos? E aí lá na hora de escolher, você perde muito tempo pré-selecionando as fotos, porque você fala, essa aqui, ruim. Sabe, você perde muito tempo para achar uma foto boa. E às vezes ainda dá um monte de foto ruim pro cliente e reclama que o cliente escolheu foto ruim. Daí você fala, meu cliente escolheu aquele ângulo que não ficou bom. Mas você que mostrou aquele ângulo que não ficou bom. Pois então, você colocou lá para ele escolher. Você perde tempo na hora de fotografar e perde tempo na hora de selecionar também. Tá? Então, ângulos... E desgasta o seu equipamento à toa. Por fim, não menos importante... O 6 é o plano B, e você pode ter em 2 fases. Você pode ter o plano B, que é o planejamento mesmo, dentro lá do planejamento, que foi o primeiro passo que a gente colocou, é você já definir, se nada disso der certo, o que eu posso fazer? Tem sempre um próprio que é o coringão da vida. Tipo, isso aqui não importa o que aconteça,
Isso aqui dá Esse para usar. papo sempre dá certo. Sempre tem um assim. Batata, é assim. Por exemplo, enrolar no wrap e colocar no flocate não tem erro. Então, flocate na nossa vida tá sempre ali. Sempre vai ter, nem sempre eu uso, mas ele tá sempre no plano B. E no plano original também ele acaba se encaixando, porque eu gosto de fotografar o bebê enrolado no wrap e no flocate. Beleza. Além disso, você também tem que saber lidar com o improviso. Então tá, eu falei de organização, eu falei de planejamento, e agora eu tô falando de improviso. Fala, nossa, então para que serve planejamento e organização nesse caso? Justamente, são as duas coisas que vão te ajudar. Vamos supor que tudo que você planejou aqui, inclusive o plano B, por alguma ocasião não funcionou, ou você não tá sabendo o que fazer. Como é que você vai agir no improviso? Você precisa improvisar. Só que você não pode perder tempo para improvisar. O improviso é aquilo que tem que vir rápido. Já ouviu, por exemplo, atriz ou atores, de um modo geral, né, de teatro. Quando eles estão fazendo uma peça, a peça ela tá toda planejada, do início ao fim, ela tem script, ela tem as falas, eles ensaiaram. E eles ensaiaram, exato, eles ensaiaram, eles sabem tudo o que eles têm que fazer, mas por alguma razão, em algum momento, pode dar branco em alguém. Ou pode acontecer alguma coisa, erro. A luz não funcionou e tinha que funcionar naquela hora. O que vai acontecer? Você não vai parar uma peça de teatro que está acontecendo ali ao vivo para esperar o cara, tipo, plateia, espera aí um pouquinho, a gente vai fazer uma pausa, sei lá, era um negócio que era para ser cômico e virou trágico. Não, eles improvisam, tipo, a luz não acendeu, e daí não sei o que, isso e aquilo. Ok, vai daí no final das contas, o público gosta e às vezes não percebeu o improviso. Exatamente, pelo contrário, achou que fazia parte da peça. Aí ele, por exemplo, o ensaio newborn é a mesma coisa. A gente precisa saber improvisar o tempo todo. E improvisar não quer dizer fazer mal feito. Improvisar não quer dizer que você vai fazer uma foto ruim, que você vai perder tempo, que você vai fazer uma coisa que não deveria ter feito. Improvisar por exemplo, o bebê está agitado, não está dando certo de fazer fotos no puff, onde rende mais. O que a gente vai fazer? Com esse bebê, por exemplo, ele tem refluxo, não fica bem de barriguinha para baixo. Então, vou ter que fazer poses mais de barriguinha para cima, vou ter que escolher props adequados para isso, vou ter que enrolar ele no wrap, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Esse é o improviso. Você falar, bom, a minha sessão não vai fluir como eu tinha idealizado, mas nesse caso, eu vou fazer dessa outra forma que vai ficar mais confortável para o bebê, a sessão vai funcionar, vou ter fotos boas e vou conseguir concluir esse ensaio e oferecer, mostrar as fotos, a quantidade contratada pelo cliente. O improviso é você fazer tão bem feito algo que não estava nos planos que ninguém percebeu, que parece que fez parte. O Silmara colocou aqui, com treinamento eu percebi que nos meus 2 últimos ensaios já fiz a metade dos cliques por saber os ângulos e enquadramentos que eu quero. Isso é perfeito. Economizou tempo. Se você já fez metade dos cliques, olha o tempo que você economizou clicando.